Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar. Tome seu assento, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Somente esse versículo, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, eu estava, na quinta-feira, eu vim para a igreja, e na quinta eu não ia pregar, eu estava meio até ruim da pressão eu estava, mas eu acabei cobrindo a irmã Gil. Mas o Senhor falou comigo na quinta-feira exatamente nesse versículo, e de lá para cá eu ainda mandei mensagem para o pastor Euclides, mandei mensagem para outro, para tentar fugir, entendeu? Porque assim, uma semana pesada, semana de muitas coisas para resolver, uma semana onde tivemos problemas lá no imóvel, tive problema de saúde. Mas quando foi na madrugada de sábado, eu cheguei do SEAS, era 3:30 da manhã, o Senhor cessou assim o meu sono, eu fiquei acordado até de manhã e só meditando exatamente nesse texto, na representatividade que isso faz para a minha vida, que tem que fazer para as nossas vidas, a ceia, a igreja, o trabalho que a igreja exerce, o que cada um precisa fazer para que tudo corra bem. Há dias atrás eu ministrei uma mensagem, preguei sobre os 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus, e eu ministrei sobre uma igreja que precisa romper as barreiras, quebrar os telhados, sair da caixa e tentar viver o algo novo. E é bem verdade que para todo líder, toda liderança, seja no ensino, seja no louvor, seja célula, todo aquele que está envolvido com a liderança, ele tem que estar sempre observando como que está acontecendo a obra, o que está acontecendo e o que a gente precisa melhorar. E dentro disso, irmão, dentro daquela mensagem, eu vi que de lá para cá a gente não conseguiu convidar pessoas. A gente não conseguiu. E a palavra da Raquel me encheu mais ainda de coragem, porque parece que a gente prega os mesmos sermões, as mesmas mensagens durante o ano para as mesmas pessoas e nada muda. Não muda, entendeu? O que pode mudar é uma pessoa ou outra estar meio emburrada e ficar uns dias emburrado, depois melhora. Mas a gente, como igreja, a gente não consegue evoluir no chamado, no exercício da fé, daquilo que é imposto para a igreja fazer na terra. Nós carregamos uma mensagem, mas não consegue expandir essa mensagem. A ceia, eu estava estudando sobre a ceia ela sempre foi um objeto muito sacro dentro da igreja. Ela sempre foi muito fechada. Tem congregações, denominações que ela muda a data do culto normal para fazer a ceia exatamente para os membros que está dentro daquele grupo. Houve tempos que os cultos de ceia, ela era um culto onde as pessoas que estavam em pecado, ele não podia nem participar. Ele ficava do lado de fora e não entrava nos cultos. Isso já aconteceu na era da igreja. Só que a ceia, ela não é simplesmente um memorial. Ela não é algo que é para ser apenas restrito dentro da comunidade. Ela é uma missão. Nós
fazemos um memorial, mas esse memorial tem que proclamar para o mundo um acontecimento. E qual foi esse acontecimento? A morte de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é até que ele venha. Muitos enxergam a ceia como algo muito restrito, né? Mas não pode ser, não pode. A ceia é uma missão dada para a igreja, porque nós temos que anunciar que Jesus, ele morreu. E qual foi o significado da morte de Jesus? Pagar os nossos pecados. É um sentimento de redenção que a ceia nos promove. E nós temos que anunciar esse sentimento a cada culto. O sentimento não é simplesmente de um memorial e de que a gente vem aqui, faz memória e vai para casa, não. O mundo lá fora precisa, através da minha vida e da sua vida, ouvir o barulho que representa essa ceia sobre as nossas vidas. É um barulho de redenção de pecado. A igreja de Corintos, ela estava instaurada num lugar que ela tinha muitas pessoas que transitavam. Era um lugar comercial, só que também era um lugar muito desorganizado. Muito desorganizado. Eles não tinham uma linha tênue para seguir. Era uma cidade portuária que tinha as suas coisas que precisavam melhorar. Pessoas com muita influência pagã e um grande grau de imoralidade tinha a igreja de Corintos. Então Paulo, ele olha essa situação que a cidade vive e que a igreja está instaurada, e ele, através da ceia, ele precisa trazer um direcionamento para este povo. Pessoas divididas. O texto diz isso. Se você começar a ler o texto da ceia, no capítulo 11, começa dizendo que eu já não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, vocês não fazem para o bem, vocês fazem para o mal. Ou seja, a igreja de Corintos não estava fazendo coisas boas. Havia divisão. Havia uma divisão, e a divisão ela não é benéfica para o crescimento, seja da igreja ou da cidade. Nós temos que crescer, mas crescer com comunhão, com o mesmo pensamento, não desorganizada. Eles crescem, eles estão ali crescendo, mas estão divididos. Eles estão desorganizados e espiritualmente imaturos. Uns servindo aos deuses, outros a outros, a prostituição correndo solta, porque era uma cidade portuária. E Paulo, através da ceia, ele falou assim: pera lá, tem alguma coisa errada. Eles precisam se organizar, porque tem que ter um sentimento. Então Paulo, ele corrige na prática da ceia e proporciona um significado, que não é apenas uma comunhão interna, mas sim um testemunho externo. Por quê? Porque se é fechado esse movimento que a gente faz aqui mensalmente, que só nos promove uma comunhão interna e não provoca nada externamente, que sentido faz? Nos reunir fechadinho, parece a igreja de Corintos. Parece a igreja de Corintos. Se reúne, come, bebem, se fartam e depois voltam para os seus lares e não mudou nada. A ceia, ela tem que anunciar a morte de Cristo. O versículo que eu li: anunciais a morte do Senhor. Anunciar aqui carrega a ideia de proclamar publicamente como um pregador. Toda vez que a igreja participa da ceia, a mensagem é que houve um sacrifício. Mas qual foi o sacrifício? O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o que ele promove sobre a minha vida e sobre a sua vida? Ele promove uma redenção, porque alguém morreu em favor dos meus e dos seus pecados. Tem que anunciar.
Essa mensagem ela tem que ser viva dentro das nossas vidas. Tem que ter um sentimento de você chegar assim e falar assim, eu estou aqui, isso aqui representa muito para mim. Porque eu não tinha condição de pagar o que foi pago para que eu estivesse aqui. E tem que representar, tem que ecoar, as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que estar presentes. Ao invés de as pessoas não virem no culto com o sentimento de que pecou, elas precisam vir sabendo que é pecador e precisa dessa comunhão com Cristo. Porque, desculpa, irmão, analisando o texto pelo texto, o texto não diz nada que é para mim não comer a ceia se eu pequei. Ela diz para mim me examinar. E aí diz que aquele que come indignamente, quem come indignamente é porque não é digno. Mas quem é digno de comer? Quem é digno de comer? Quem é digno de falar assim, eu sou digno de participar? Ninguém é digno de participar. Ninguém. Então a gente tem que se examinar porque a gente tem que entender que nós somos pecadores. E nós precisamos do corpo, do sangue de Cristo para as nossas vidas. Nós temos que anunciar isso constantemente. O preço foi pago. A igreja não pode se calar. A mensagem é essa, sobre a cruz. Porque a ceia, ele é um sermão. Mas qual sermão é esse? Um sermão visível. Um sermão visível que a igreja precisa expandir lá fora. Isso aqui representa muito para mim, mas tem que representar muito lá fora. Tem que representar muito para aqueles que ainda não tiveram o acesso a ele. Ao invés de ser restrito, eles têm que ser abertos para que as pessoas venham entender, aprender. Eu não estou querendo promover que as pessoas venham de qualquer jeito para cear, não. Mas que elas venham ter contato com isso. Eu lembro que teve pessoas aqui no estudo que diz que espiritualmente eles participavam do culto. Eu não lembro quem, mas eu lembro que teve pessoas nas nossas CPO que quando era o culto de ceia, ela ia para o culto e espiritualmente ela ceava, porque fazia sentido para ela. Então a igreja ela tem um papel a cumprir, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Esse é o maior evento esperado de toda igreja, até que ele venha. Talvez pode não ser muito interessante esperar até que ele venha, mas ele vai vir. Ele vai vir. João 14 diz que ele diz assim, eu estou indo ao Pai, vou preparar as moradas. E para onde eu vou, eu também vou querer que vocês vá também. Isso é a certeza que tem que ter dentro do coração da noiva de Cristo. Além de anunciar, aguardar. Porque qualquer coisinha que nos chatear, qualquer coisinha que nos abater, qualquer coisinha que nos atrapalhar e a gente não deixar de esperar o noivo, nós vamos perder esse grande evento. Porque ele vai voltar, mas que dia? Nós não sabemos. Então é por isso que nós temos que estar perseverante, aguardando e cumprindo esse desígnio, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. A mensagem ela tem que estar gravada no seu coração. A mensagem ela tem que estar gravada publicamente no meu coração. A mensagem ela tem que ecoar através das nossas vidas, porque se isso não sair dentro de nós, essa mensagem, as pessoas não vão querer e não vão ter contato com essa mensagem. O segundo ponto que esse mesmo versículo aponta é que ele vai voltar. Isso é verdade. Só que nós não celebramos um Cristo morto. Aqui não tem uma celebração de um Cristo morto. Nós celebramos um Cristo vivo, que voltará. Você crê assim? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Porque quem traz glória a Deus dá glória a Deus. Quem não traz dá aleluia, irmão.
Porque a mensagem é essa. Nós anunciamos um Cristo vivo, ressurreto, que eu falei com ele pela manhã, pedi a ele que guardasse o meu dia, que usasse a minha vida, que me protegesse, que me trouxesse para a igreja, que eu pudesse ser um louvor vivo para ele. A ceia, ela conecta dois momentos também. É bom você entender. Ela conecta o momento da redenção. Porque através do sacrifício de Cristo, nós fomos redimidos dos nossos pecados. E também conecta o segundo momento, que é a consumação, que ele vai voltar. A certeza é João 14, ele vai voltar. Ele disse. Se ela conecta esses dois momentos, é uma mensagem de você entender que você não pecou para ser condenado, mas também você não fez nada para ser salvo. Tudo quem fez foi ele. É ele que se entregou para redimir, para a redenção dos nossos pecados. E a consumação é na volta de Cristo, até que ele venha. Mas faz sentido para você isso, esperar? Faz sentido esperar? Porque se isso faz sentido, irmão, aqui começa uma problemática muito grande. Porque se tudo isso faz sentido para mim e para você, isso tem que gerar em você e em mim uma grande urgência. Por que, irmão, uma grande urgência? Porque ele pode voltar, ainda hoje. E eu entendendo que se aqueles que não for com ele vai ficar, isso gera em mim uma dor muito grande, uma tristeza na alma e no espírito, porque por minha culpa eu deixei de evangelizar. Por minha culpa eu deixei de falar para pessoas que deveriam ser alcançadas através da minha vida. Porque por minha culpa, muitas vezes eu fico com raiva de certa pessoa e eu acho que ela não é merecedora de eu perder o meu tempo com ela. Se tudo isso que eu falei, que ele vai voltar, que ele pagou a tua conta, que ele pagou a minha conta, isso deve gerar em mim, em você, um sentimento de urgência de correr para evangelizar aquele que você ama. Eu estava aqui orando por esses convites aqui, ó, e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi minha filha, irmão. A minha filha, ela se afastou da igreja e nunca mais voltou. Mas ela era atuante, ela participava do grupo dos jovens. Ela não tem desejo. Mas a primeira coisa que eu fiz foi orar e pedir, Senhor, que ela ao receber, ela possa vir. Então isso tem que gerar em mim, em você, um sentimento de urgência, porque tem muitas almas perecendo, precisando ser alcançadas por este grito que tem que ecoar dentro de mim e dentro de você. Há almas que precisam ouvir. Há almas que precisam ser alcançadas. E a missão do Evangelho, se você não entendeu, a missão do Evangelho não é viver acomodado. Não é viver acomodado. Não é você vir aqui ouvir uma mensagem, e a mensagem falar sobre pecado, e você voltar para sua casa e permanecer pecando. Não, a mensagem falar sobre salvação, e você fala assim, eu já fui salvo, tá bom demais. Nós não devemos e não podemos viver acomodados, porque o exercício da fé de um evangelista, de um homem, de uma mulher de Deus que entendeu o princípio do Evangelho, é ter sede de almas, de vidas. Quando eu falei o testemunho do pastor, eu fiquei pensando, eu falei, o camarada paga 100 mil por uma vida que ele não conhece, isso é amar a alma. E muitas vezes a gente não quer perder nem o tempo para perdoar. Quem dirá chamar?
A ceia, ela convoca a igreja para uma missão. Se estamos anunciando, então somos responsáveis por levar essa mensagem além da mesa. O sentido da mesa, irmão, esse sentido aqui, ele é um sentido igreja. Mas o sentido da mesa no Antigo Oriente Médio, lá onde eles viviam, eles sentavam à mesa, comiam, participavam e depois cada um ia para sua casa. Acabou o compromisso. Isso aqui vai além. Isso aqui vai além. Isso aqui não é apenas um memorial. Isso aqui é anunciar até que Ele venha. Isso aqui é ter comunhão com Cristo, com a igreja, e ter dentro de si o sentimento de que você fala assim: olha, eu fui alcançado. Quem orou por mim? Quem pregou para mim? Irmão, eu nem sei quem orou por mim, irmão. Mas eu sei que foi alguém que estava de joelho dobrado falando assim: alcança o desviado, alcança esse tribulado, alcança esse perturbado, alcança alguém que estava com o joelho no chão orando, e essa oração me alcançou. E muitas vezes nas nossas orações não entra esse modelo, porque a nossa oração está focada só em pedir, e deixamos de ser os intercessores. Há uma contradição muito grande, tá, nas igrejas de hoje. Antigamente era um evento fechado. Como eu disse, ela até segregava. O irmão não dizimou. O pastor Manassés participou disso. Corta ele. Não dizimou, corta ele. Pecou, corta ele. Mudou, graças a Deus vai melhorando. Na parte menos pior, melhora. Mas na parte que é para avançar, piora. Qual que é a parte que? Anunciar. O evangelizar. O id. Celebrar o sacrifício de Cristo. É gostoso. É lindo, irmão. Não tem um culto de Santa Ceia que a gente não chora por lembrar o sacrifício de Cristo. E você quer ver você chorar? É se o mídia colocar o filme do... É Mel Gibson? Não. Jesus carregando a cruz. Aí você chora demais. Paixão de Cristo. Aí você vai chorar, que você vai falar: meu Deus, olha tudo que Ele fez por mim. É bom celebrar o sacrifício, mas não compartilhar a salvação que esse sacrifício lhe propôs. Aí é triste, porque a ceia pode até começar numa mesa, mas ela tem que terminar numa rua, ela tem que terminar numa viela, ela tem que terminar num beco, num avalado, ela tem que terminar numa conversa de WhatsApp, onde você vai usar o seu WhatsApp para falar de Jesus para a pessoa, para falar que tem esperança, tem jeito, que aquela graça que te alcançou, mudou a sua vida, transformou a sua vida, pode transformar, irmão. Às vezes a gente fecha um campo, parece que a gente não pode ir além. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa, para falar que ela era meio danada. Ela é danada, pronto. É danada. Essas pessoas que ainda estão no mundo aí, na perdição, posso dizer. Se ele estiver assistindo, eu não falo o nome, ele vai me perdoar. Mas quando eu terminei a visita na casa dele, ele nunca foi meu amigo, se tornou amigo. Ele prometeu que ia vir aqui. Eu abracei ele e falei assim: cara, você está nessa condição, não te julgo. Já tive desse lado. Bem que é um grau master, eu era aprendiz, né? Mas a mesma graça que me alcançou vai te alcançar. Eu vou orar por você. A mesa, ela tem que ir lá fora. Tem que levar o evangelho para quem nos persegue.
dar a face para o outro, mas se já não estava nesse texto, às vezes a gente pensa que é literalmente apanhar, dar a face é você falar do amor de Cristo para ela, que ela vai mudar. Às vezes ela tem que romper, tem que ir para a rua. Primeira vez que eu estou continuando aqui no esboço, hein? Glória a Deus. Primeira vez, pastor. Tenho até medo disso. Que o Senhor Jesus, Ele reacenda o compromisso com a mensagem de Cristo. Porque eu faço algumas perguntas para mim, faço para você e eu também tenho que me policiar. Nós temos falado de Cristo. Quanto de Cristo nós temos falado durante o dia, no trabalho, nas redes sociais? Quanto de Cristo nós temos exalado? Ou somos apenas meros figurantes nesse reino de Cristo? Sua vida comunica o Evangelho? Ou sua vida sensualiza o mundo? Porque um cristão, irmão, ele, ainda que ele esteja de sunga na praia, as pessoas vão conseguir ver o brilho de Cristo na vida dele. Ainda que ele esteja com a roupa que para o mundo, às vezes, porque as pessoas querem dizer que tem roupa de crente, roupa de crente, eu nem sei se isso para mim roupa é tudo igual, para mim não muda nada. Mas sua vida comunica o Evangelho, sua vida transmite o Evangelho, suas decisões transmitem o Evangelho, os princípios do Evangelho, as suas vontades transmitem o Evangelho de Cristo, os princípios de Cristo, porque nós somos seduzidos a todo momento e a toda hora, irmão, somos colocados à prova. O inimigo, ele sempre fica procurando situações para que nós achamos umas brechinhas. Para quê? Para ele nos acusar. Cair na mão de Deus, irmão, é bom demais, irmão Diego. Porque a misericórdia, irmão de Deus. Cair na mão do homem, da acusação do inimigo, não tem misericórdia. Entenda que você é um proclamador do Evangelho. E você não precisa de um púlpito. Isso aqui é muito mais difícil. Subir aqui para falar de Jesus. Do que você no seu dia a dia falar de Jesus. Ah, mas eu não tenho muita aptidão para falar de Jesus, oratória. Mas você não precisa de oratória. Você só precisa deixar que sua vida transmita Jesus. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês. Eu não guardo nem dinheiro, quanto mais segredo. Quando eu me converti, eu fui com meu pai ali na padaria. E meu pai estava com a viagem marcada para Aparecida do Norte. Aí eu fui lá conversar com ele lá e falar as coisas cotidianas. Ele foi falar dessa Aparecida. Eu falei, mas para que você vai tão longe para beber? Sendo que aqui tem um monte de boteco. Aí ele mandou calar a boca e respeitar. Minha esposa sabe. Talvez meu pai não lembre, porque às vezes a gente vai esquecendo as coisas. Mas dentro de mim eu falei, foi a última vez que eu preguei Jesus no meu pai. Mas que a minha vida seja uma pregação, onde ele possa olhar em mim e ver uma transformação de uma pessoa que antes era e mudou através da graça de Cristo Jesus. Às vezes nós não temos as palavras certas, o Espírito Santo coloca, mas as nossas vidas têm que anunciar a Cristo Jesus. Sua vida pode ser uma mensagem, viu? O que
Cristo está fazendo na sua vida pode ser um grande testemunho para outras pessoas. Essa dor, essa luta, essa forma que você tem se entregado no meio de tudo isso. Porque às vezes, irmãos, é o tanto que nós aguentamos suportar sendo cristão. Não é o que Deus faz apenas em prosperar você. Porque assim, irmão, eu acredito na prosperidade de Deus, tá? Não sou cético para isso. Mas eu acredito no trabalho e dedicação e esforço mútuo do ser humano. E que Deus dá sabedoria, dá, para você ser próspero. Mas eu também acredito naqueles que suportam as lutas, pedrada, as acusação, a perca e não desvia, fica firme. Você pode até, sabe, se machucar, ficar cambaleando, ficar um pouco parado. Como Elias que entrou na caverna. Mas aí vai chegar o tempo de você se levantar, sacudir a poeira, balançar e falar assim, eu sei o que fizeram, eu sei porque eu fui chamado e eu vou seguir na caminhada com Cristo, e esse momento que eu parei não vai apagar aquilo que Deus tem na minha vida. Viva com um senso de urgência, irmão, porque Cristo está voltando. Viva sabendo que o tempo é limitado. Viva procurando pedir a Deus assim, ó, Deus, coloca no meu caminho pessoas que estão passando por um momento difícil, que ela seja uma pessoa que ela venha em mim e eu possa ser a última porta que ela vai procurar. Que através da minha vida, ela chegando em mim, ela possa ter uma solução para a sua dificuldade, para o seu problema. Não precisa ser o dinheiro para pagar a conta de ninguém, não. E se Deus te abençoar para você pagar, como fez com o pastor, glória a Deus por isso. Mas se você fizer como Pedro e João fez quando eles estavam indo ao templo orar, você fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, é a autoridade do Espírito Santo, levanta e anda, você vai sair dessa situação. É isso que Deus quer da sua vida. Anunciar Ele até que Ele venha. E alinhe a prática com o propósito. Nós não basta para nós só participar da ceia. É necessário nós viver o que ela representa para as nossas vidas. Participar da ceia, embora sem mudança nenhuma, transformação nenhuma, mudar nada nas nossas vidas, irmão. A ceia representa um ato mais lindo que pode ser feito. Qual que é? Uma entrega. Se entregar. Isso aqui é um ato de entrega. E às vezes a gente não se entrega. Você imagina, irmão, um mensageiro que recebe uma mensagem. Eu já estou terminando. 8h13. Estou terminando. Ele recebe uma mensagem que uma cidade ela vai ser destruída. E ele precisa dar essa mensagem para as pessoas se preparar, porque essa cidade vai ser destruída. Imagina, vamos lá para a região de Minas Gerais, aquelas regiões onde tem muitas, quando as chuvas atacam, né, ali tem muitas barreiras, estouram as barreiras e as pessoas morrem. Imagina você tem essa mensagem para levar para as pessoas. Se prepara. Vai ter uma grande catástrofe. Seja prudente, leve para as pessoas essa mensagem. E aí você não leva. Só que aí você encontra outra pessoa influente que conhece a mensagem. E vocês dois se juntam com mais uma outra pessoa que conhece a mensagem. E daqui a pouco vocês têm um grupo de 20 pessoas que conhecem a mensagem. Estão os 20 falando, qualquer momento isso aí pode estourar e vai matar todo mundo. Qualquer momento a barreira quebra e vem essa água aí, ó, mata todo mundo.
uma mensagem importante que poderia salvar muitas pessoas se tornou em apenas uma lembrança diária de um acontecimento que logo vai acontecer. Isso é uma ilustração daquilo que muitas vezes nós estamos vivendo. A ceia é um memorial? É, mas também é um anúncio. A ceia é um memorial, mas é um compromisso. A ceia é um memorial, mas é um envio. Porque ela transmite o Cristo que morreu, o Cristo que vive, o Cristo que voltará. Não faz sentido a igreja celebrar essa festa tão linda e se calar lá fora. Essa mensagem é a segunda parte da mensagem que ela vai terminar domingo que vem. Ela começou com a igreja que que precisava arrancar os telhados, quebrar os paradigmas, ser uma igreja que recebe sem preconceito. E agora essa mensagem ela entrou dentro da igreja que é os membros. E eu tenho certeza que Deus vai usar um ministro, não é eu, para ministrar para as almas que eu e você vai trazer semana que vem. Porque eu quero que nesse culto do amigo nós sejamos as pessoas que vai apresentar a Cristo para os nossos amigos, para as pessoas que estão afastadas. Para quê? Para que na próxima oportunidade, essa mesa, eles possam estar participando. Receba essa palavra da parte de Deus e que ela fale grandemente ao seu coração, e as palmas glorificam o nome do Senhor.